E aí, tudo na paz? Eu sou o Carlos Araújo, seja muito bem-vindo ao meu canal de teologia. Aqui nós temos teologia, mas com muita descontração, com muita alegria, e buscamos entender a palavra de Deus de uma forma mais profunda, e buscamos entender aquilo que Deus ele tem para a nossa vida de uma maneira especial. Estamos na série, na super série, serão 3 aulas nessa série, nessa playlist aqui, os 10 mandamentos, princípios para a vida. E vamos para a segunda aula hoje. Na primeira aula, trabalhei pontos fundamentais. Se você não assistiu, procura aqui, volta aí na playlist que você vai achar. É algo de primeira, certo? Uma super aula, comentários muito positivos, as pessoas têm dado feedbacks interessantes e eu quero isso para a sua vida também. Já aproveita, se você não é inscrito no meu canal aqui, se inscreva, meu querido. Você gosta de teologia? Gosto da forma como você estuda teologia. Eu sempre falo isso. Existem diversos canais de teologia, diversos teólogos aí, muitos muito bons, outros nem tanto assim, outros ruins, muito ruins, né? Se afaste dos ruins, os que são bons o suficiente para você, siga. E se você gosta de estar aqui aprendendo comigo, se inscreva, curta se você já é inscrito, certo? Divulgue para outras pessoas, me ajude a levar esta mensagem. E também faça meus cursos para você que entende que essa aula é boa, mas você precisa se aprofundar mais. Eu preciso de um material mais profundo, mais complexo, preciso de material escrito, preciso avançar. Sempre tem um link aqui embaixo para você conseguir desenvolver mais conhecimento, mais atenção aos seus estudos teológicos, tá certo? E eu tô aqui para te ajudar. Certo? Dito isso, vamos para o conteúdo da aula de hoje, segunda aula. Essa aula promete, senhores, tema importante, os 10 mandamentos. Eu não sou judeu, cara, por que eu tenho que estudar isso aí? Meu filho, não é porque tu é judeu ou não, mas é porque são princípios que estão na palavra de Deus no Antigo Testamento. Pode ser a Antiga Aliança, sim, vamos falar o Velho Testamento, né? Antiga Aliança, mas escrituras sagradas também. Escrituras sagradas, embora a lei ela não opera mais sobre nós, estamos debaixo da graça de Deus, debaixo da nova aliança, mas o olhar atento para aquilo que está no Antigo Testamento te ajuda a crescer na fé e no conhecimento das coisas de Deus. E na sua experiência também com o sagrado, com o divino. Então não vamos deixar de perder essa oportunidade, certo? Hoje, os 10 mandamentos, aula 2, a singularidade de Deus e a lealdade do povo. Deus é singular, Deus é único. Deus ele precisa ser olhado de uma perspectiva muito superior, coisa que muita gente não faz. Vamos então aqui para o nosso ponto aqui, introdução aos 10 mandamentos. Vamos pensar primeiro na ideia de singularidade de Deus, né? A singularidade de Deus, ela vai realçar a exclusividade de sua divindade. O que isso quer dizer? Só existe um Deus, né? Porque a própria ideia do ser divinal, se você pluraliza ela, embora respeitamos outras crenças que pensam de forma diferente, mas o respeito não significa de forma alguma concordância. Respeitamos, mas entendemos que não é a forma correta de se olhar para o divino. O divino, quando olhado, ele deve ser visto como único. Deus é único. Então, isso significa reconhecer, aqui, podemos verificar, né? Reconhecer o quê? Que não existem outros deuses além dele. Já começamos nessa forma bonitinha aqui. Não existem outros deuses além do nosso Deus. Certo? Estabelecendo um vínculo, portanto, o vínculo que nós temos é o vínculo com o único e perfeito Deus, entre Deus e o seu povo escolhido. Lá atrás, Israel. A partir de Israel vem Cristo, Jesus, israelita no caso, israelense seria hoje, israelita, né? E o Messias. E a partir do Cristo sacrificado por meu e seu pecado, eu e você nos tornamos esse tal povo escolhido de Deus. Entendeu? Porque somos essa continuidade da ideia do povo de Israel, ainda que não consanguineamente, talvez, a menos que você tenha sangue judaico, você não é descendente, não é por ser descendente sanguíneo,
mas é de uma ordem muito mais elevada e excelsa, que é uma ordem de espiritualidade, ou seja, espiritualmente herdei em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, sendo adotado por crer, me torno filho por adoção, você se torna filho por adoção de Deus, tornando-se filho de Deus, não apenas filho de Deus, não apenas entre aspas, porque é o grau máximo de um ser caído e depravado como nós seres humanos. Imagina um comedor de farinha pecador que nem eu, me tornar filhos dei, né? Que era a grande acusação lá que os romanos fizeram, por exemplo, para Jesus, se dizer filho de Deus, sendo que para eles era só o imperador. Filho de Deus, mas junto com o pacote de filho de Deus, me torno servo de Deus, me torno súdito de Deus. Logo fazendo parte do povo de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é espetacular. É um grande privilégio, né? Então, vamos avançando. Não bastasse isso, aqui é a importância do povo, da lealdade. O povo precisa se manter leal a Deus. A lealdade do povo, ela é crucial, ou seja, fundamental, para manter uma aliança com Deus. Ou seja, estamos ligados a Deus, onde Deus se comprometeu comigo e com você, se comprometeu com o povo dele, e o povo dele, como num casamento, por exemplo, precisa se comprometer com Deus também. Israel é chamado para demonstrar fidelidade a Deus. A igreja é chamada para demonstrar fidelidade a Deus. Israel precisa evitar as influências dos deuses pagãos. Cara, o Antigo Testamento, a Antiguidade, é uma guerra de deuses. Era uma guerra de deuses. Hoje, eu penso que não deixou de ser uma guerra de deuses, porém esses deuses estão categorizados de forma diferente. Agora, não são apenas as outras religiões que disputam o mesmo espaço de crença e fé que o cristianismo, mas agora também existem outros patamares de divindades. Alguns teóricos vão trabalhar com isso. Talvez as próprias mídias, redes sociais, quando troco os meus momentos com Deus e minha prática cristã para poder dar vazão, valor e me dispor mais a redes sociais, estou trocando a minha adoração a Deus, o meu serviço a Deus, para servir essas redes, que não são um mal em si, mas se tornam um mal, não são um Deus em si, mas se tornam uma espécie de Deus quando troco o Deus verdadeiro por elas. Consegue compreender o raciocínio? Então, Israel é chamada a fidelidade, nós também. Evitando a influência dos deuses pagãos, nós temos que evitar as influências que nos distanciam, o que seriam deuses pagãos? Aqueles que não eram Jeová, Yahvé. Então, evitando a influência dos deuses pagãos que permeiam a cultura circundante e reafirmando o compromisso exclusivo com o Senhor. Aí a questão cultural, que crente parece desprezar, que crente acha que não é, né? Cultura, não quer nem saber de cultura. Meu filho, você bebe da cultura que você vive. E aí a luta é você mesmo não deixando de ser. Eu sou brasileiro. Ponto. Não deixarei de sê-lo. Moro no Sudeste. Mas fui criado, sou baiano, mas fui criado em São Paulo. Então tem as raízes da minha Bahia em mim, porém a cultura que prevalece é a sulista aqui, sudeste do Brasil. Isso está sobre mim. Né? Criado em comunidades, em favela, tudo mais, lá atrás. Não era de igreja, não fui criado na igreja. Vim com 16 anos, convertido poderosamente pelo poder do Espírito Santo, que muda a minha vida. Então, isso vai acontecer, mas a cultura está lá. Precisamos ter uma atenção especial para a cultura. Tem que parar com esse negócio de crente. E não é vou deixar de ser brasileiro, vou deixar de ser baiano, vou deixar de pensar como alguém do Sudeste do Brasil pensa.
Não é isso que você tem que deixar. Tu tem que olhar para tudo isso com o óculos da cosmovisão, da visão bíblica, da visão cristã. Da visão cristã. Porque quem está lá fora, muitas vezes acha que não tem óculos nenhum, mas ele está julgando essa visão cristã com outro óculos. E quando ele o faz, ele me dá direito de me defender e de falar também, pera lá, tá bom, você está falando que a visão cristã não é adequada mais. Já foi no passado, mas não é mais hoje. Mas pera lá, você também está... Qual visão você propõe? Ah, eu proponho tal visão. Isso vem de onde? Quais são as suas fontes? Essas fontes prestam ou não prestam? E por aí vai. Entendeu? Muito bem, lealdade. Não obstante, vamos entrar aqui no nosso querido conteúdo. Primeiro mandamento, senhores. Primeiro mandamento, certo? E aí quando tu olha para o primeiro mandamento, tu tá lá, né? Não terás outros deuses diante de mim. Aqui tô com a Bíblia King James. Lá no Êxodo 20. Deixa eu mudar aqui, ó. Estava em Êxodo 20, deixei, veio alguém aqui, mexeu na minha Bíblia e colocou em Gênesis. Olha que legal, né? Mas tudo bem. As pessoas pegam a Bíblia dos outros, o povo estuda a Bíblia aqui em casa. Não sou só eu que estudo a Bíblia aqui em casa, tem filho, tem esposa. E... Então, o primeiro mandamento, não terás. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Tal como eu coloquei para você aí. Gente, isso logo de cara vai exigir exclusividade no culto e na adoração a Deus. O Oriente Próximo, ele era repleto de deuses pagãos. Era cheio de deuses que não era o Deus de Israel. Então o povo estava acostumado a conviver com isso. Pensa assim, em Abraão. Abraão, meu filho, ele vai vir de Ur dos Caldeus. Na época de Abraão, o povo acreditava que a terra era sustentada por um asno gigante. Um jumento, um burro. Sustentava a terra. Tem um monte de burro querendo sustentar a terra aí, mas não é. Os gregos foram mais sofisticados. Eles colocaram o Titã Atlas para sustentar a terra nas costas. O pessoal do Oriente Próximo entendia que era um asno. Então, olha só a que nível, né? De crença diferenciado. Né? Então, assim, a coisa, né? Quando você olha para o contexto daquela época, não era diferente com a disputa da adoração. Então, não terás outros deuses diante de mim, como eu coloquei aqui, né? Essa declaração, ela vai enfatizar a necessidade de você se dedicar numa totalidade. Ou seja, a vida cristã é uma vida integral, de devoção a Deus, em todos os aspectos da minha vida. Portanto, eu preciso rejeitar qualquer forma de idolatria, que não está especificada apenas em uso de imagens de pessoas, mas qualquer coisa que se coloque e que me desvie, ou seja, desvie a sede da minha alma, coração como sede da alma, o básico aqui, né? Volição, vontade, inteligência, emoção. Se a minha vontade, a minha inteligência e a minha emoção estiverem em outra coisa, acima de tudo, que não Deus, desvia e tenta eliminar a minha possibilidade de ser crente de verdade. Não obstante, há uma exigência de exclusividade de culto. Ou seja, o que seria exclusividade de culto, Carlinhos? Colocar Deus no primeiro lugar. Qual é o lugar de Deus na minha vida hoje? Qual é o lugar que Deus está ocupando na minha vida hoje? Essa pergunta tem que ser feita todos os dias. Deus, ele é o primeiro hoje na minha vida? Ou existem outros que estão acima e à frente de Deus na minha vida? Será que tem outras prioridades? Outros interesses pessoais? E reparem, voltando para a cultura, nós temos uma cultura que o pensamento fora, ele é para te levar a acreditar que outras coisas fora são melhores do que as coisas dentro. Entende? Eu devo buscar meus interesses pessoais. São eles que devem ser o padrão da minha vida. Então eu vou para a igreja se ela for agradável a mim. Não se eu sou
servo de Deus servindo naquele lugar. Não, é que tipo de bênção aquela igreja tem para mim. Ah, isso aqui não gostei não, porque a bênção aqui é fraquinha. Essa bênção fraquinha não serve. Eu preciso de uma bênção categoricamente superior e um pastor ungido todo poderoso que dá um Hadouken da glória de Deus. Aquele pastor que fala manso, ou tranquilo, ou que não faz 3 aleijados andarem por culto e que não tem 5 pessoas dando testemunho que ganharam não, que enriqueceram, não me serve. Porque os meus interesses pessoais são... Pouco importa os teus interesses pessoais. Pouco importa os meus interesses pessoais. Não tem nada a ver comigo. Como diz o cântico, tem tudo a ver com ele. Se trata dele. Os mandamentos são dele. A adoração é a ele. Não fala, não terás outros Carlos diante de ti. Não está assim o mandamento. Não terás outros Carlos diante de ti. Carlos é o padrão. Mimético. Você tem que imitá-lo. Não é segundo a imagem do Carlos. Não é segundo a vontade de Carlos. Não é seja feita a vontade de Carlos. É tudo em relação a Deus. Então, interesses pessoais, né? Então, eu preciso refletir uma relação de fidelidade e compromisso. Meu Deus do céu. Eu entendo tradições evangélicas que até entendo o discurso, falar, não, você gosta de fazer apelo, que o povo vai para frente, e aquilo é emocional. Tá bom, vai, tem esse lance da emoção. Porém, se não for feito apelo de ir à frente, de declarar, tem que ser feito apelo da vida. A pessoa precisa se comprometer, eu preciso me comprometer, que senão não tem cristianismo também. Certo? O contexto histórico do Oriente Próximo, então, como eu disse, né, diversas culturas adoravam vários deuses. Israel foi chamado para destacar, ou se destacar, praticando uma fé monoteísta. Lembra dessa palavrinha? Fala aí de cabeça, então. O que é? O único Deus. A crença em um único Deus. Porque o povo ao redor, naquele contexto do Oriente Próximo, eram politeístas, adoravam vários deuses, Marduk, Star, e aí vai uma série de outros deuses eram acreditados nos seus vizinhos. Para hoje, preciso evitar ídolos, né? Qualquer coisa que me coloque acima de Deus, que de alguma maneira faça Deus ele ficar menor do que ele é. E Deus é tão grande que eu não consigo mensurar. Deus é tão grande que eu não consigo medir. Deus é tão grande que eu não consigo enquadrá-lo totalmente em qualquer coisa que eu possa imaginar. Como diz Karl Barth, no século XX, Deus é o totalmente outro. É claro que a teologia tenta abraçar aquilo que é possível de Deus, mas Deus está muito acima, gente. Então não adianta não, para com isso, né? Então, hoje, evitar ídolos pode significar evitar as riquezas acima de Deus, o status acima de Deus, os hobbies acima de Deus, para que a minha vida possa ter como primazia a crença, uma vida espiritual, um homem espiritual de fato, certo? Diante das distrações. Bem, continuemos aqui. Proibição das imagens. Aí nós chegamos no lindíssimo mandamento. Não farás para ti, Êxodo 24:6, imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Este versículo, ele vai estabelecer o fundamento para adoração totalmente voltada para Deus. Ele vai vetar, ele vai impedir, ele vai criticar as representações visuais de Deus. Então eu não posso. Então, quando na escola infantil, o evangélico, que não adora imagens, coloca lá a imagem de Jesus ou de Golias e de Davi jogando a pedra na cabeça do Golias. Então isso aí é idolatria. Não, senhores. É a imagem. Eu não posso ter uma escultura na minha casa porque é idolatria. Aqui, Carlos, a imagem do pássaro. Não, calma. Uma foto da minha mãe. Nessas baboseiras que alguns vão falando, né? Tem uma foto da mãe, então você é idólatra, porque você tem a foto da sua mãe. Nunca me ajoelhei para minha mãe, nunca me ajoelhei para
a ave aqui, nunca clamei a elas, nunca conversei com ela, troquei ideia com ela, nunca acreditei que ela ia falar comigo. Aliás, isso pode ser até categorizado como algum tipo de problemas, né, intelectuais e psicológicos. Nunca, nada disso, nada disso. Certo? Então, entendo que a primazia da minha oração e do meu relacionamento espiritual é com Deus. Não é com anjo, não é com crente, é com Deus. A prioridade. E os crentes vivos que conversam aí secundariamente. Entende? Crente morto já não serve para nada. Para mim, está com Deus, está bem, está na glória. Então, há de se perceber e de se entender isso. Razão principal da proibição. A proibição de imagem visa o quê, Carlos? Para que isso? Para que, meu Deus do céu? Deixa lá, a imagem ajuda, né? Teve uma época que a imagem ajudava mesmo. A imagem visa evitar, ou seja, a proibição da imagem, a diminuição da grandeza de Deus. Primeiro que não dá para tu estatizar, colocar de forma estática quem Deus ele é. Você nunca vai conseguir fazer isso. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, qualquer representação visual deveria ser criticada porque pode levar à adoração. Lembre-se que é um Deus falso, que é um ídolo, um Deus falso. De um ídolo. Isso desvia a minha atenção do verdadeiro Deus. Se eu perder tempo com o que não é Deus, não me relaciono com quem Deus ele é. Se eu perder tempo com o que não é Deus, eu não vou me relacionar com quem Deus ele é. Preciso me livrar disso. Não posso aceitar isso. Compreende? Sim, Carlinhos, compreendo isso daí, como é que é, né? Maravilha. Avancemos. Porque Deus tem uma natureza incomparável. Incomparável, Senhor, tu és. Não é isso? Incomparável. Deus é incomparável. Deus ele é transcendente. O que significa isso? Meu Deus do céu, palavras difíceis. Sim, meu filho, isso aqui é uma aula de teologia. Mesmo sendo básico, mesmo tentando facilitar a coisa toda, é aula de teologia, tem que aprender as coisas, né? Tem que aprender as coisas. O transcendente é aquilo que está além. Né? É aquilo que não tem qualquer representação. É aquilo que não está aqui. O que não está aqui transcende daqui. Está além daqui. Deus está além daqui. Mas Deus não está aqui também? Sim. E aí, quando Deus está aqui, eu não coloquei aqui, mas aí eu te ajudo. Deus, a capacidade dele, ele é diferenciado, ele é incomparável, porque ele é transcendente naquilo que não se dá para alcançar. Jamais alcançaremos a completude de Deus, porque no dia que alcançássemos a completude de Deus, nos tornaríamos deuses também. Tem religiões que se dizem cristãs que falam isso, tá? Que você é agora do jeito que é, mas um dia você vai ser como Deus é agora. Né? Então, isso não está em lugar nenhum. Né? E seremos tal como Deus ele é. Nunca alcançaremos a complexidade de Deus. Né? E por isso, só ele é Deus. Mesmo que nós possamos evoluir espiritualmente, crescer e melhorar, etc, 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 jamais nos tornaremos como Deus ele é. Até porque Deus não está evoluindo, Deus ele já é. Já é totalidade. Nós podemos evoluir como pessoas, como seres humanos, crescendo espiritualmente, etc. Mas Deus já chegou lá. Certo? Né? Então Deus é incomparável, e transcendente, além de qualquer representação física. Então não dá para tu colocar. Se não dá para fazer uma imagem do fogo, que é algo que você joga um balde d'água, dependendo da fogueira, já apaga. Uma chuva, acabou? Uma boa chuva, acabou o fogo. Então imagina Deus. A sua essência não pode ser capturada em imagens, pois é ilimitada. Como é que você coloca o planeta inteiro dentro deste copo de café? Eu estou falando planeta literalmente, tá? Pego o planeta Terra e coloco dentro deste copo de café. Não dá, né? Não dá, né? Não dá, porque o copo de café ele está diante do planeta. Ele é incrivelmente menor, né? Não dá para colocar o país, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, não dá para colocar, não dá para colocar Guarulhos, não dá para colocar, que é onde eu moro aqui, não dá para colocar o bairro onde eu moro, Via Camargos, o centro de Guarulhos aqui, não dá para colocar o condomínio que eu moro, não dá para colocar este escritório que vos gravo, não dá para colocar dentro desse copo. Que dirás o planeta inteiro? Que dirás o universo inteiro? Que dirás Deus? Como é que eu vou fazer uma imagem desse tamanho, ou mesmo que seja gigantesca, de Deus? Não dá, né?
Não dá. Isso enfatiza a necessidade de uma espiritualidade mais profunda. Porque eu sou bem-aventurado porque eu não vejo, mas eu creio. Não preciso ver. Deus é em mim. Deus está em mim. E estando em mim, ele transforma-me completamente de tal maneira, de dentro para fora, que eu não preciso ter o acesso de fora para dentro, que é da visão, do tato, para que eu possa passar. Eu não preciso sentir uma força estranha. Eu já sei. A crença está aqui, ela é decisória, ela é definitiva. Né? Um exemplo aqui, adorar a Deus não se limita a objetos visuais, em vez disso, envolve lembrar. Então a questão aqui, ó, tu usa a memória e confiar em suas ações. O que Deus ele fez na minha vida, cara? O que ele já fez por mim? Buscando o que? Um relacionamento pessoal, íntimo, verdadeiro, transformador com ele, sem depender de qualquer símbolo tangível. Eu não preciso de símbolo tangível, porque Deus está em mim. Entendeu? Então não há uma necessidade. O símbolo tangível, ele é para decorar, ele é bonitinho, certo? E é isso aí. Santidade do nome de Deus. Vamos agora para Êxodo capítulo 20, versículo 7, né? Que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Essa expressão ela vai destacar o quê? A importância de reverência no uso do nome de Deus. Então, assim, não é que, Carlos, isso aqui, ele fala aqui, né? Eu coloquei, sublima o que o nome de Deus não deve ser utilizado de maneira leviana ou descuidada. Não estou falando do ai meu Deus, né? Que a gente coloca assim com essas interjeições, como um susto. Ai meu Deus, tu piquei. Ai meu Deus, Jesus. Né? Não é isso. Mas na minha prática de seriedade, no relacionamento real com Deus, eu devo entender que quando falo o nome de Jesus, quando clamo o meu Senhor, o meu Deus, aí mesmo que eu use o termo genérico Deus, estou falando dele como o meu criador, gerador, aquele que faz tudo que eu preciso, na hora que eu preciso, da forma que eu preciso, segundo a vontade e o tempo dele. Então eu devo entender como Deus ele é. Entender a transcendência de Deus, mas que se manifesta a mim, por via da palavra também, de uma maneira transformadora e incrível. Certo? Avancemos. O mau uso do nome de Deus inclui você jurar falsamente. Então, jurar, na verdade, já o crente não jura, né? Jesus abole isso no Novo Testamento. Mas falar de forma falsa, mentir, se apropriar, distorcer, distorções do caráter de Deus, atribuir a Deus o que Deus ele não é, utilizar o nome de Deus para justificar ações erradas, né? Fui lá, não paguei a pessoa esqueceu, vou lá e vou dar o testemunho na igreja. Falei, graças a Deus, irmãos, eu estava devendo, mas a pessoa esqueceu, e eu não preciso pagar mais porque ele esqueceu. Deus fez isso. É o nome em vão. Uma violação grave à santidade, né, de Deus. Não podemos permitir isso. Consequências de juramentos falsos. Juramentos falsos que envolvem o nome de Deus podem levar a consequências espirituais e sociais graves. Essa prática não apenas ofende a Deus, mas também prejudica a confiança e a integridade nas relações interpessoais. É exatamente isso. Quando mentimos, todo mundo que já mentiu, eu menti, eu acredito que você também já fez isso, e você sabe, nós sabemos, as consequências negativas desses juramentos falsos que nós fazemos, né? Danosas espiritualmente, danosas socialmente, né? Práticas cotidianas também. O que nós temos aqui? Uma cultura desrespeitosa, do desrespeito a Deus, fazer coisas que vão contra a palavra de Deus. Isso pode incluir o uso casual do nome em conversas, piadas, erodindo a reverência, ou seja, de erosão mesmo, ou seja, a reverência a Deus esvaindo-se, indo por água abaixo, desabando-se, e Deus sendo qualquer coisa na boca de qualquer um. Como algumas companhias de comédia, de humor, têm feito hoje em dia, denegrindo a imagem de Deus em nome de ideais e porque não creem. Isso tem consequências sérias. Vamos concluir? Vamos lá. Primeiro, reflexão pessoal sobre a prioridade de Deus. Então, o que eu preciso, Carlos? Fala aí. Coloque Deus em primeiro lugar.
Porque isso exige uma... Para eu fazer isso, eu preciso avaliar a minha vida. Avalie a sua vida. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a minha vida hoje? Deus é primeiro? Não. Eu preciso tomar alguma decisão para que Deus seja primeiro na minha vida? Para que eu entenda que não depende da força do meu braço, mas é sobre a fé que eu tenho sobre Ele, ou para Ele. E os meus interesses pessoais devem ser colocados de lado. Que eu preciso gastar tempo em oração. Que eu preciso gastar tempo estudando a Bíblia, meditando, quer ler? E estudando, me aprofundando na Bíblia. E que eu preciso exercer ministério, fazer algo para Deus. O respeito ao nome do Senhor, em relação ao respeito ao nome de Deus, é fundamental na vida cristã. Então eu preciso melhorar na minha linguagem. Como é a minha linguagem hoje? Ela desrespeita as coisas de Deus, ela trivializa, ou seja, fica trivial, fica qualquer coisa, a santidade de Deus na minha vida. Quando eu estou coletivamente conversando, preciso dar importância e respeitar o nome de Deus na minha vida. E aí nós vamos aqui, Deuteronômio 6, 4 a 9, né? Então você leia também, vai destacar a importância da singularidade de Deus e a necessidade de ensiná-lo às futuras gerações. Jeremias 10 reforça a incompatibilidade de Deus frente a ídolos falsos. Também você vai lá e estude essas passagens, né? Então eu quero resumir, atentando para você, levando para você o seguinte, né? Que viver de forma única como povo de Deus exige exclusividade. Viver para Deus exige exclusividade. Isso é incômodo muitas vezes em um mundo onde eu quero ser o meu dono, né? Não adianta. Eu preciso olhar e entender que não há nada mais que é dono da minha vida senão Deus. Então, isso só é possível diariamente. Preciso viver uma vida devocional de fato. Eu preciso orar, meditar, ler a Bíblia diariamente, cantar louvores. Isso me levará a fazer duas coisas automaticamente, que é fazer o bem ao próximo, fazer o bem às pessoas e também levar a mensagem às pessoas. Ou seja, pregar o evangelho em palavras e atos. Porque estarei comprometido, sem dúvida alguma, com a minha fé. Beleza? Essa foi a segunda aula dos 10 mandamentos, a singularidade de Deus e a lealdade do povo. Que você possa me acompanhar. Tem mais uma aula ainda. Mais uma vez, já curtiu? Já curtiu aqui? Se não está inscrito, já se inscreveu? Faça isso. E não esquece de acessar o link, você que quer se aprofundar. É só para você que quer se aprofundar. Entende que eu posso te ajudar. E eu posso te ajudar, né? Com aquilo que Deus tem me dado. Os estudos, os cursos, os livros lidos, o material desenvolvido, eu posso te ajudar de forma mais profunda ainda. Já te ajudei aqui, né? Você entende que a aula foi importante para sua vida, vai lá, clica aqui e consuma esse material. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, até o próximo vídeo, a próxima aula, os outros materiais. Consuma tudo e abençoe outras pessoas mandando para elas, tá bom? Deus abençoe.